Essas 5 histórias reais de terror vão te fazer questionar o que é real e o que é apenas um pesadelo. Mas não se preocupe, este vídeo é perfeito para relaxar e sem sustos, apenas o suficiente para fazer sua imaginação correr solta. A casa no campo. Quando eu era criança, minha família tinha uma casa de campo. Era um lugar que visitávamos todo verão, isolado e tranquilo, cercado por florestas densas. Eu adorava aquele lugar, mas uma experiência que tive lá mudou minha percepção para sempre. Era uma noite particularmente quente, e eu não conseguia dormir. Decidi sair da casa para pegar um pouco de ar fresco. A noite estava clara, e a lua cheia iluminava o caminho. Fui até o balanço que meu pai tinha construído para mim na grande árvore ao lado da casa e me sentei lá, balançando lentamente enquanto olhava para o céu estrelado. Tudo estava calmo, até que ouvi um som estranho vindo da floresta. Parecia o choro de uma criança, abafado e distante. Fiquei paralisado, tentando entender o que estava ouvindo. O choro ficou mais alto, vindo na minha direção. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu não conseguia me mover. Então, algo emergiu da escuridão entre as árvores. Era uma figura pequena, quase como a sombra de uma criança. Ela se moveu lentamente para a luz da lua, e eu vi um rosto pálido e olhos escuros, que pareciam cavidades vazias. O som do choro agora parecia vir diretamente da figura, que começou a se aproximar de mim, seus movimentos erráticos e descoordenados. Pulei do balanço e corri para dentro de casa o mais rápido que pude, trancando a porta atrás de mim. Minha respiração estava acelerada, e eu sentia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Quando olhei pela janela, a figura tinha desaparecido, e tudo estava novamente em silêncio. Nunca contei a ninguém sobre isso, achando que ninguém acreditaria em mim. Mas toda vez que visitamos a casa de campo, eu evito sair à noite. E às vezes, mesmo durante o dia, sinto como se estivesse sendo observado da floresta. Como se aquela figura ainda estivesse lá, esperando por mim. A voz no porão. Isso aconteceu quando eu era adolescente, morando na casa dos meus pais. Nossa casa tinha um porão grande, usado principalmente para armazenamento. Meu pai mantinha algumas ferramentas lá embaixo, e minha mãe guardava enfeites de Natal e coisas antigas que ela nunca jogava fora. Uma noite, acordei no meio da madrugada com sede e fui à cozinha buscar um copo d'água. Enquanto estava lá, ouvi um som estranho vindo do porão. Era como um sussurro suave, quase inaudível. Eu sabia que todos estavam dormindo, então isso me assustou um pouco. Decidi ignorar, pensando que talvez fosse apenas minha mente me pregando uma peça. Nos dias seguintes, o som voltou, cada vez mais alto. Às vezes, parecia como se alguém estivesse chamando meu nome. Sofia, e ouvia repetidamente, um sussurro lento e arrastado. Eu estava começando a ficar realmente assustada, mas ainda não tinha contado a ninguém, com medo de que pensassem que eu estava ficando louca. Então, uma noite, enquanto estava no meu quarto tentando dormir, ouvi claramente o som de passos vindos do porão. Era como se alguém estivesse subindo as escadas devagar, cada passo mais pesado que o anterior. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para minha mãe, que estava no quarto ao lado, perguntando se ela também estava ouvindo. Ela respondeu que não, e que eu deveria voltar a dormir. Mas eu sabia que não estava imaginando. Tomei coragem e desci até a cozinha, tentando ouvir mais de perto. Quando me aproximei da porta do porão, o sussurro parou. Fiquei ali, tremendo, por vários minutos. Então, finalmente, decidi abrir a porta e acender a luz. O porão estava vazio, tudo parecia normal. Fiquei lá por um momento, tentando acalmar meu coração acelerado. Foi quando ouvi o sussurro novamente, dessa vez diretamente atrás de mim e Sofia. Virei-me bruscamente, mas não havia ninguém. Corri de volta para o meu quarto e me tranquei lá dentro até o amanhecer. No dia seguinte, contei tudo aos meus pais, que me tranquilizaram dizendo que devia ter sido apenas minha imaginação ou algum barulho da casa antiga. Nunca mais ouvi o sussurro depois disso, mas ainda sinto um arrepio toda vez que passo perto da porta do porão.
E sempre tenho a sensação de que, se eu ouvir com bastante atenção, talvez escute alguém me chamando de novo. O espelho de Jade. Desde criança, Maria sempre foi fascinada por objetos antigos. Sua casa era cheia de lembranças de diferentes épocas, de relógios de pêndulo, móveis vitorianos e, no canto da sala, um espelho grande com moldura de jade. Era um presente de sua avó, que dizia que o espelho tinha um passado misterioso, mas nunca revelou o que sabia. Certa noite, depois de um longo dia de trabalho, Maria sentou-se em sua poltrona favorita e olhou para o espelho. A moldura de jade brilhava à luz fraca do abajur, e ela notou algo estranho. Havia uma leve névoa no vidro, como se alguém tivesse respirado nele recentemente. Curiosa, ela se levantou e foi até o espelho, limpando-o com a manga da blusa. Foi quando viu pela primeira vez. Por um breve momento, o reflexo de Maria mudou. Ela ainda estava lá, mas atrás dela, na profundidade do vidro, surgiu o contorno de uma mulher de cabelos longos, vestindo um vestido antigo, com os olhos fixos diretamente nos dela. Maria se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Quando olhou novamente para o espelho, a figura havia desaparecido. Maria sentiu um arrepio, mas tentou ignorar o ocorrido. Talvez fosse só minha imaginação, pensou. No entanto, as aparições se tornaram mais frequentes. A cada noite, a mulher no espelho parecia se aproximar mais, seus olhos escuros e vazios pareciam implorar por algo. Uma noite, enquanto observava o espelho, Maria teve uma sensação de urgência para tocá-lo. Seus dedos, como que guiados por uma força invisível, tocaram a superfície fria do vidro. Num instante, a sala ao redor dela desapareceu. Maria estava agora em um longo corredor escuro, iluminado apenas por uma luz fraca e distante. Ela olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. "Onde estou?", sussurrou, mas sua voz ecoou como se estivesse em uma caverna. À frente, no final do corredor, a mulher de cabelos longos aguardava. Com passos hesitantes, Maria caminhou em direção à figura. Quando estava a poucos metros dela, a mulher estendeu a mão, e Maria, sem saber porquê, fez o mesmo. Assim que suas mãos se tocaram, Maria sentiu uma onda de dor intensa atravessar seu corpo. O corredor desmoronou ao seu redor, e ela foi sugada de volta ao espelho. Quando abriu os olhos, estava novamente em sua sala de estar, caída no chão diante do espelho de jade. Maria se levantou lentamente, sentindo-se estranhamente diferente. Quando olhou para o espelho, seu reflexo parecia normal, mas atrás dela, a mulher de cabelos longos ainda estava lá. Só que agora, ela sorria. E os olhos de Maria, que antes eram castanhos, agora eram negros e vazios como os da mulher. Desde aquela noite, Maria se recusa a olhar para o espelho. Ela sabe que algo a observou e que agora, parte de sua alma está presa do outro lado. E, todas as noites, ao passar pelo espelho, ela pode ouvir um leve sussurro: "Ajude-me". A voz na escuridão. Em uma cidadezinha afastada, havia uma casa que todos evitavam. Ela ficava no topo de uma colina, cercada por árvores densas e sombrias. Por décadas, a casa ficou abandonada, as janelas quebradas e as portas rangendo ao vento. Havia rumores de que uma família inteira havia desaparecido ali muitos anos atrás, mas ninguém sabia ao certo o que acontecerá. Certa noite, Lucas, um jovem curioso que adorava explorar lugares abandonados, decidiu investigar a casa. Ele ouvirá as histórias, mas não acreditava em fantasmas. Armado com uma lanterna e uma câmera, ele se aventurou até a casa na calada da noite. Ao entrar, a primeira coisa que notou foi o silêncio absoluto. Nenhum som, exceto o de seus próprios passos ecoando pelas tábuas de madeira. A casa estava empoeirada e cheia de teias de aranha, mas não havia nada de particularmente assustador e até que ele chegou ao porão. A porta do porão estava parcialmente aberta, e uma leve brisa gelada escapava pelas fendas. Lucas sentiu um calafrio, mas sua curiosidade era maior que o medo. Ele desceu as escadas rangentes, e assim que chegou ao fundo, a porta do porão se fechou com um estrondo ensurdecedor. Seu coração disparou, mas ele se forçou a manter a calma. Com a luz da lanterna, começou a explorar o porão.
Havia móveis antigos cobertos com lençóis e caixas empoeiradas empilhadas nos cantos. No entanto, algo chamou sua atenção: um velho rádio em cima de uma mesa. Lucas achou estranho encontrar um rádio ali, e mais estranho ainda quando ele começou a funcionar sozinho, emitindo um chiado perturbador. Ele tentou desligá-lo, mas o botão de volume estava preso. Então, em meio ao chiado, ele ouviu algo, uma voz sussurrada, quase inaudível. Ajude-me. Lucas congelou. A voz parecia vir de dentro do rádio, mas era impossível. Ele deu um passo para trás, sentindo o pânico crescer. A voz repetiu, um pouco mais alta desta vez. Ajude-me, por favor. Antes que pudesse reagir, a lanterna de Lucas piscou e se apagou, mergulhando na escuridão total. Ele tentou ligá-la novamente, mas sem sucesso. Foi então que sentiu algo tocar seu ombro. Virando-se bruscamente, ele não viu nada, mas podia sentir uma presença. O rádio continuava a emitir o chiado, agora intercalado com a mesma voz sussurrante, implorando por ajuda. Lucas tentou correr, mas parecia que seus pés estavam presos ao chão. De repente, a porta do porão se abriu com um estrondo, deixando entrar um feixe de luz. Lucas, desesperado, correu em direção à saída, subindo as escadas o mais rápido que podia. Quando finalmente saiu da casa, o rádio se calou, e ele pôde respirar aliviado. Mas ao olhar para trás, viu algo que o fez gelar até os ossos. Na janela do porão, uma figura pálida e fantasmagórica o observava, a boca se movendo lentamente, como se ainda estivesse sussurrando. Ajude-me. Lucas nunca mais voltou àquela casa, e a partir daquela noite, o rádio nunca mais funcionou. Mas ele sabia que a voz continuava lá, esperando que alguém a escutasse novamente. O mistério da casa ao lado. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre achei que todas essas histórias de fantasmas e assombrações eram apenas fruto da imaginação das pessoas. Mas depois do que aconteceu na casa ao lado da minha, comecei a questionar tudo o que acreditava. Há cerca de um ano, uma família se mudou para a casa ao lado da minha. Era um casal com uma filha pequena, de uns 6 anos, chamada Clara. Eles pareciam normais e amigáveis. Sempre nos cumprimentavam com um sorriso quando nos encontrávamos no jardim. Mas algo naquela casa me incomodava. Ela estava fechada há muitos anos antes deles se mudarem, e os vizinhos sempre contavam histórias estranhas sobre ela. Depois de algumas semanas, comecei a notar coisas estranhas. Todas as noites, por volta das 3 da manhã, eu ouvia barulhos de passos vindos da casa ao lado. No início, pensei que talvez fosse o marido que estava com insônia ou algo assim, mas os passos eram rápidos, quase como se alguém estivesse correndo de um lado para o outro. Uma noite, estava especialmente difícil de dormir, e decidi espiar pela janela. Foi então que vi Clara, a menininha, parada na janela do quarto dela, olhando fixamente para minha casa. Ela estava pálida, quase translúcida, e seus olhos eram grandes e assustadores. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quando pisquei, ela não estava mais lá. Tentei esquecer o que vi, convencendo-me de que era apenas minha mente pregando peças, mas as coisas só pioraram. Comecei a ouvir sussurros baixos à noite, como se alguém estivesse murmurando bem ao lado da minha janela. E não era apenas isso, às vezes, eu sentia um cheiro forte de mofo e terra molhada, como se a própria casa estivesse apodrecendo. Um dia, decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Fui até a casa dos vizinhos e toquei a campainha. A mãe de Clara, uma mulher de aparência cansada e nervosa, abriu a porta. Eu tentei iniciar uma conversa casual, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Clara apareceu ao lado dela. Seu rosto estava pálido, e ela olhou diretamente nos meus olhos com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Você não deveria olhar para nós à noite, ela disse com uma voz fria e sem emoção. Fiquei paralisado. A mãe dela rapidamente pediu desculpas, dizendo que Clara estava apenas brincando, e fechou a porta na minha cara. Desde aquele dia, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eu evitava olhar para a casa ao lado e me forçava a ignorar os barulhos e sussurros que pareciam vir de lá.
Então, numa noite chuvosa, ouvi um grito agudo. Corri para a janela e vi luzes piscando na casa dos vizinhos. Chamei a polícia, e quando eles chegaram, arrombaram a porta. Descobriram a família toda caída no chão da sala, como se tivessem desmaiado. Felizmente, eles estavam vivos, mas em choque. Os paramédicos disseram que parecia que tinham visto algo que os deixou aterrorizados. Perguntei aos policiais o que havia acontecido, mas eles só me disseram que era melhor eu ficar longe daquela casa. Depois daquele incidente, a família se mudou sem dizer uma palavra a ninguém. A casa ao lado está vazia novamente, e os vizinhos ainda contam histórias sobre o que aconteceu lá. Mas eu sei o que vi e ouvi, e por mais que eu tente esquecer, a imagem de Clara na janela ainda me persegue. Agora, todas as noites, certifico-me de que todas as cortinas estão fechadas. Porque, seja lá o que for que estava naquela casa, eu sinto que ainda está lá, esperando. E eu não quero dar a ele nenhuma razão para voltar.